o texto crítico refutando o texto crítico. Qual devemos seguir? Bom, pessoal, hoje vamos falar sobre os manuscritos mais antigos do Novo Testamento. Esses manuscritos, eles deram origem a praticamente todas as traduções que nós temos em português, né? E ele é aí considerado o melhor texto, a melhor linha de transmissão textual. Só que hoje eu vou mostrar para vocês o próprio texto crítico refutando ele mesmo, ou seja, manuscritos da mesma família se contrariando o tempo todo. Logo, qual devemos seguir? Será que seria possível alguém fazer uma tradução 100% baseado nesses manuscritos mais antigos? A minha resposta é muito objetiva. Não seria possível nenhuma tradução se basear 100% nesses manuscritos mais antigos. Primeiro, porque eles não são completos, né? E o que é completo não é considerado melhor em todos os textos. Então aí já temos um problema em relação ao texto grego mais antigo, né? Aqui eu tenho o Nestle Aland, edição 28, né? Essa edição grega do Novo Testamento, ela é baseada nesses manuscritos mais antigos, só que quando você vai ler o texto todo, você percebe que ele não é 100% baseado nesse texto mais antigo, certo? Então, eu vou trazer aqui para vocês muitos textos onde eles discordam entre si. Nesse caso, qual devemos seguir e por quê, né? Então, antes que eu comece a comentar sobre este assunto, se inscreva neste canal se você não é inscrito, deixa aí o seu like, compartilhe se você puder e quiser. E caso você tenha interesse de fazer um curso de hebraico bíblico, aqui na parte de membros deste canal nível 2, você tem um curso de hebraico bíblico. Já temos aqui o módulo 1 completo. Essa semana já vamos iniciar o módulo 2, beleza? E caso você assine esse módulo 2, esse nível 2, você também tem acesso aos assuntos exclusivos do nível 1. Certo? E também tem um curso de grego, aí você tem que falar diretamente comigo, beleza? Esse curso vai também do básico ao nível avançado. Aqui você tem a página do meu Instagram, que é essa aqui, né? Caso você queira seguir, o link está aqui na descrição. E aqui você tem a minha matéria de crítica textual, com 233 páginas, né, onde vamos aí comentar praticamente sobre todas as variações do Novo Testamento, beleza? Então é isso aí, vamos para o conteúdo de hoje. Deixa eu baixar aqui a minha câmera para que vocês vejam o que eu quero aqui apresentar, né? Opa, deixar a minha câmera aqui. Bom, aqui nós temos aqui Lucas capítulo 8, versículo 43, né? Vocês podem notar que eu deixei aqui NVI e nova NVI, certo? Essa aqui é a nova NVI de 2023. Bom, quando eu estava lendo esse texto, ele fala, né? Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Note que aqui diz, né, e gastara tudo que tinha com os médicos. A nova NVI já não tem isso. Ela já tirou isso aqui. Por que que ela tirou? Bom, aqui você tem o famoso texto crítico, né? Ou melhor falando aí, texto eclético, já que crítico ele se aplica também a outros textos gregos, como é o caso da família 35 e do texto majoritário. Eles também são textos críticos porque eles têm aparatos críticos. Então, texto crítico refere-se a um texto que tem aparato. Então, de uma forma mais precisa, falamos de texto alexandrino ou texto eclético. Bom,
Esse texto eclético, né, ou esses manuscritos mais antigos do Novo Testamento, você nota que essa edição grega aqui, ó, ela tem um colchetes, tá? Aqui, ó. E esse colchetes aqui, essas palavras daqui até aqui, é exatamente essa parte aqui que está aqui, ó. Por que deixaram entre colchetes? Porque existe uma dúvida acerca dos manuscritos gregos. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar, vou mostrar para vocês uma questão interessante, ó. Aqui nós temos o famoso Codex Sinaíticos, né, que é aí considerado parte do manuscrito mais antigo do Novo Testamento. Esse texto aqui, ele traz, como eu vou mostrar aqui, ele traz essa parte aqui, ó, essa parte que está na antiga NVI, certo? Observe que essa expressão, ó, eton dodeca, 12 anos, né? Retis é a qual, certo? Quando ele vai falar aqui que havia 12 anos, né, que vinha sofrendo ali e tal, vai dizer a qual tinha 12 anos, né? Aí o que acontece? Quando você pega o Codex Sinaíticos, ó, ele fala aqui, ó, dodeca, né? Dodeca, retis. Observe que esse retis é a qual, né? Note que depois desse retis aqui, ó, essa palavra, que no caso é essa aqui, ó, ele continua o texto aqui, iatros, certo? Ó, retis, aqui, ó, iatros, e aí ele continua a leitura completa, tá? Só que quando você vai pegar outros manuscritos que fazem parte desses manuscritos mais antigos, eles já não tem isso aqui. Por exemplo, o Codex Vaticano, que é esse aqui, ó. O Codex Vaticano, ele pega aqui a expressão dodeca, retis, e aí ele pula para uc. Olha só, uc é essa parte aqui, ó. Aqui, ó. Ele pega de retis, que é a qual, e vai para uc. E aí ele continua a leitura. Ou seja, essa parte aqui, essa frase aqui, não está no Codex Vaticano. Então, qual texto deve seguir? Continuando, né? Ainda podemos ver num papiro 75, esse aqui. Observe que ele segue a mesma linha do texto do Vaticano, retis uc, certo? Então quer dizer, aqui você tem o Codex Vaticano, o papiro 75 contra o Codex Sinaíticos e outros manuscritos, né, como é o caso do Códice Ephraimi, que também faz parte do texto alexandrino. E aí, neste caso, usando apenas os manuscritos alexandrinos, qual teria mais peso para você? O que tem a leitura maior ou o que tem a leitura menor? Se nós tivéssemos apenas esses manuscritos, qual seria a sua tradução? Seria baseado em quais desses manuscritos? Bom, fica aí essa pergunta, né? Prosseguindo aqui, temos o texto de Lucas capítulo 21, né? Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 15, versículo 21, né? Aqui eu peguei a Bíblia de Jerusalém, tá? Ela diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Bíblia de Jerusalém, aqui está o texto grego. Quando nós pegamos os manuscritos gregos, em sua vasta maioria, é exatamente aqui que o texto termina. Ruios, su. Ruios, que é filho, né? E su, que é o pronome teu. Então, ruios, su, teu filho. Beleza. Só que quando nós pegamos o Codex Vaticano e o Codex Sinaíticos, esses dois aqui, ó, B e Aleph, olha só o que eles dizem. Observe que aqui ó, você tem
ruios su, certo? Aí eles continuam. Poieso, me, ros, ena, tom, mistion, su, né? Que é faze, né? Faze-me como um dos teus empregados. Olha só, faze-me como um dos teus empregados. Essa frase aqui, ó, que está no Códex Vaticano e no Códex Sinaíticos, né? Por que essa frase não está em nenhuma tradução que eu consultei do Novo Testamento grego? Nem mesmo as edições que eu consultei do texto crítico tem essa frase, mas está nos dois manuscritos mais antigos do Novo Testamento, né? Se você pegar aí qualquer tradução, você não vai encontrar. Pelo menos as que eu consultei, eu não achei, né? Por que eles não seguiram aqui o texto maior, sendo que está no Vaticano e Sinaíticos? Então, eles consideraram que essa frase foi uma adulteração dos próprios manuscritos. Lembrando, os dois manuscritos juntos aqui, falando a mesma coisa, e eles não foram seguidos. Por que não foram seguidos? Quando você pega aqui o texto, esse texto grego aqui, ó, é o papiro 75. O papiro 75, ele termina aqui, ó, ruios su, teu filho. Ele não continua a leitura, ele já passa para o versículo 22, tá? Então, o papiro 75 refuta os dois códices, né? Ele é mais antigo, certo, do que o Vaticano e Sinaíticos, e esse papiro aqui ele contraria os dois códices. Lembrando que esses três textos gregos, eles fazem parte da mesma região, eles fazem parte dos mesmos manuscritos mais antigos, e esses manuscritos eles são considerados os melhores. Se você pegar outros manuscritos gregos que fazem parte da mesma região, eles também terminam aqui, ruios su, contrariando os manuscritos da mesma família, certo? Então, esse é outro texto interessante, onde eles se refutam entre si. E aí, se você fosse fazer uma tradução do Novo Testamento grego, você iria se apoiar num papiro 75, terminando aqui, ou você iria fazer a sua tradução no Códex Vaticano e Sinaíticos, trazendo essa leitura mais longa? Qual seria a sua tradução? Bom, continuando, né? Aqui vocês podem ver, ó, o Códex Sinaíticos, né? Você nota que aqui, ó, você tem, ó, ruios su, que é a parte que eu mostrei, né? E aqui, ó, o códice ele traz a leitura completa, certo? Ele é um texto mais longo. Quando nós olhamos para o Códex Sinaíticos, acontece a mesma coisa, ó, ruios su, e aí ele continua a leitura, trazendo ali o texto mais longo. Então note, veja o Códex Sinaítico e o Códex Vaticano, eles estão mais esticados. Então quer dizer, alguém mexeu. Ou o texto mais longo é fiel, ou o mais curto, né? Aqui temos um texto que me chamou muita atenção, que é o texto de Lucas 22, 43 e 44. Esses dois versículos aqui, né, eles estão presentes no Códex Sinaíticos, como vocês podem ver aqui, ó. Aqui você tem o verso 42, 43 e 44, certo? Note que o verso 43 ele existe e o 44 também, né? Tá. Só que quando você pega aqui você tem o Códice Beza, né, que ele também traz, ó, o 43 e 44. Só que quando você pega o Códex Vaticano, ele não tem, ó, verso 42, aí ele pula para o 45. Ele não tem o verso 43 e 44. Interessante isso, né?
Aí quando você pega, por exemplo, o Códice Freirianos do século IV também, ele tem aqui o verso 42 e pula para o 45, ou seja, ele não tem o 43 e o 44. Quando você pega o Codex Alexandrino, ele pula para o 45. Isso aqui, ó, é o final do 42. Ele já pula para o 45, certo? Quando você pega o P75, ele faz a mesma coisa. 42 pula para o 45, né? O que me chama mais a atenção aqui é que mesmo esses manuscritos antigos aqui, eles não tendo essa passagem, inclusive o P75, que é o texto grego mais antigo de Lucas, aqui ele não traz, e as traduções que nós temos em português, até onde eu consultei, todas elas trazem esse texto. Todas elas trazem, até onde eu consultei, tá? Pode ter alguma que eu não tenha visto ainda. Então, aqui, ó, é um texto que está no Codex Sinaíticos, mas não está nos outros textos, né? Esse texto aqui que vai falar que apareceu-lhe um anjo, né, do céu que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então, esses dois versículos estão ausentes de vários manuscritos antigos. Mesmo assim, ele faz parte das traduções e até mesmo das edições do Novo Testamento grego, né? A comissão, tendo dúvida, preferiu deixar aqui, mas não se sabe se é ou não original. E aí, se você fosse fazer uma tradução, você se basearia em quais manuscritos gregos? Usando apenas o texto crítico em si, né? Você se basearia em qual texto grego? Você iria usar o Codex Alexandrino, Vaticano e o P75, ou você usaria o Codex Sinaíticos? Esse é o grande problema do texto crítico. Por quê? Porque isso acontece o tempo inteiro. Ele discorda dele próprio o tempo inteiro. Às vezes você tem manuscrito contra manuscritos, né? Então tá, esse aí é outro texto, né? Vamos continuar. Aqui nós temos uma leitura interessantíssima aqui, ó, de João 8,57. Diz: disse-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Note que as traduções que nós temos, elas falam assim: e viste Abraão, ou seja, se Cristo, né, ele viu Abraão. Aqui você tem o Codex Vaticano, tá? E o P66, que é o papiro 66, o mais antigo do Evangelho de João completo, né? Digamos assim, mais completo. A gente tem o P52, mas ele é ali apenas alguns fragmentos, né? Aqui não, ele já é mais completo. Ele data ali do ano 150, né? Vai ter ali alguns que datam ele mais antigo, mas ele gira em torno disso. O P75 e o Codex Sinaíticos estão contrariando eles dois. Qual é aqui o tópico? Aqui você tem o Reoracas. Reoracas aqui é viste na segunda pessoa do singular. Tu viste. Então, se você segue essa leitura aqui, Reoracas, se Cristo ele viu Abraão. Então, Abraão ele passa a ser o objeto, certo? O objeto direto da ação feita pelo verbo viste. Tu viste Abraão? Só que o papiro 75, juntamente com o Codex Sinaíticos, eles falam Reorakense. Olha só isso aqui, ó. Reoracas. Cas, terminando com as. Segunda pessoa. E aqui terminando com en. Ken. Terceira pessoa. Aqui Abraão passa a ser o sujeito deste verbo. Então a tradução ficaria: ainda não tem 50 anos e Abraão
te viu? E aí? Qual é o texto fiel? Abraão te viu ou tu viste Abraão? São duas coisas distintas, certo? E no versículo 56, Cristo fala, né, que Abraão viu o dia dele e se alegrou. Então, o sujeito dos verbos no verso 56 é Abraão. Só que o P66 com o Códex Vaticano estão falando, existe aqui uma pergunta se Cristo viu Abraão. Só que aqui não. A pergunta é se Abraão viu Cristo, o que é totalmente diferente. E aí? Se vocês fossem fazer uma tradução, vocês iriam usar qual texto grego? Qual seria a tradução de vocês? Eu aposto que entre os ecléticos existe divergência sobre isso. Um escolhe um escolhe outro, né? E assim fica, certo? Mais um problema aqui, ó. Códex Vaticano discordando do Sinaíticos e o P75 discordando do P66. Olha aqui, ó. Aqui eu peguei o P66. Ele fala, né? Reoracas. Só que aqui ele escreveu errado, né? Mas tranquilo. Reoracas. Reoracas é exatamente aqui a segunda pessoa, né? Aí quando você pega o 75, você tem aqui, ó, Reorakense. E aí, o que vocês acham? Qual seria a melhor leitura? A do 66 ou a do 75? E os outros manuscritos aprovam qual leitura? A grande massa mesmo apoia essa leitura aqui, a do Vaticano e Sinaíticos. Essa aqui ela está praticamente isolada, embora existam ecléticos que defendam essa leitura como a melhor por causa do versículo 56. Outros falam que o escriba ele pensou em ajustar o texto para o versículo 56. E aí, o que estava na mente do escriba, o que de fato ele quis fazer, né? Então está aí outro texto. Seguindo, temos aqui João 9:38, né? Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Essa parte aqui em grego. Olha só o que nós temos aqui, ó. Esse aqui é o Códex Vaticano, tá? Ele traz aqui, ó, o versículo 38, certo? Ele traz aqui normal, né? 38, 30, 39 e aí ele segue. Só que quando nós olhamos para o Códex Sinaíticos, ele não traz. Ele aqui é o final do 37. Aí ele pula para o 39. O versículo 38 ele não traz. O 38 está na margem do manuscrito, ou seja, alguém colocou esse 38 aqui. Ele não estava na cópia do escriba original. Então ele não traz o texto. O texto está na margem. Por que está na margem aqui? O escriba errou e outro escriba ajustou aqui nessa margem. O que de fato aconteceu aqui? Aí você tem também aqui, ó, vocês podem notar o que aqui. Esse é o papiro 66, ou não, esse aqui é o 75, tá? O 75, o papiro 75, ele não traz o versículo. Olha, 37 e pula para o 39. É exatamente como faz o Códex Sinaíticos. Aí quando você pega o 66, ele traz aqui, ó. Ele traz o versículo 38, né? Aí eu pergunto, na sua tradução grega, qual texto mais antigo você iria usar? Neste caso aqui, iria usar Códex Vaticano junto com o 66 ou o 75 junto com o Códex Sinaíticos? Lembrando, estou falando aqui de texto eclético. E por qual motivo você iria usar um ou usar outro?
qual é o motivo que você iria fazer isso. Então está aí, né? Outro texto onde eles brigam entre si. Continuando. Aqui eu coloquei Apocalipse, tá? Mas é João, tá? João 16,15 diz: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Aqui está o texto grego, né, que está aí em nossas edições do Novo Testamento grego. Quando nós pegamos essa passagem, olha só isso aqui, ó. Esse aqui é o Codex Vaticano, tá? Ele traz essa passagem, né? Aqui, ó. 16,15, né? Ele começa aqui e tal, e ele traz o versículo completo. Codex Vaticano. Quando nós pegamos o Codex Sinaíticos, ele já não tem, ó. 16,14 pula para o 16,16, né? Ele não tem, né? Então, qual texto grego você iria usar na sua tradução? O que tem ou o que não tem e por quê? E para completar, aqui, ó, o papiro 66. Ele não tem também, ó. Versículo 14 e pula para o 16. Papiro 66 não tem. João 16,15 nem o Codex Sinaíticos. Aí eu pergunto, qual seria a sua tradução aqui? Você iria usar o 66 junto com o papiro, o 66 junto com os Sinaíticos, ou você iria usar aqui o Vaticano? Qual seria a sua tradução e por qual motivo, por qual critério que você iria traduzir esse texto com um e com outro? Lembrando, não vale levar em consideração manuscritos de outras regiões, tá? Só entre eles aqui. E aí? Isso aqui que eu mostrei é apenas alguns exemplos, pequenos, poucos exemplos, né? Você tem uma vasta, grande maioria de outros exemplos, de outros textos, onde esses textos se encontrariam o tempo inteiro. Aí alguém me pergunta: por que você não defende o texto crítico? Por causa disso aqui, porque eles estão se contrariando o tempo todo. E o texto crítico, ele geralmente está baseado em cima de outros manuscritos gregos para apoiá-lo. Não é à toa que os próprios críticos, quando lidam com essa questão, eles falam de evidência manuscritológica, ou seja, muitos manuscritos apoiam essa leitura aqui. Aí a maioria serve, certo? Mas quando eles estão em concordância entre si, a maioria não presta. Então, para mim, né, é até algo lógico que, tipo assim, ninguém em sã consciência, em nenhuma ciência do mundo, se rejeita 99, 98, 95% de textos para escolher 5, 3, 4 a 1%. Ninguém faz isso em nenhuma ciência do mundo, certo? Então, assim, para mim isso é uma coisa que eu não consigo defender, tá? Eu vou defender ali alguns manuscritos antigos só porque é antigos, mas esses próprios manuscritos dessa mesma região se contrariam o tempo inteiro, né? E aí você precisa de outros manuscritos, analisar outras famílias para decidir alguma coisa. Ou seja, se você tivesse apenas o texto crítico em mãos, você teria um problema absurdo para resolver um monte de coisa. Você pega ali o Evangelho de João, meu amigo, é impressionante. Eles estão brigando o tempo inteiro. Um traz uma frase, o outro arranca. Um pega alguma palavra, arranca. O outro traz. Um pega um versículo inteiro, o outro arranca, como esse aqui, né? Então,
esse aqui é um dos motivos pelos quais eu não defendo o texto crítico. Não entendo que ele é o melhor texto do Novo Testamento de forma alguma, né? Eu prefiro seguir manuscritos de variadas regiões, em diversas épocas, em diversos séculos. Para mim é mais confiável. Para mim é algo mais assim que eu consigo defender melhor, né? Porque quanto mais espalhado um texto é geograficamente, para mim ele é melhor do que em uma única região específica. Em Alexandria, esses manuscritos antigos pertencem a essa única região, é complicado. Agora, se eu tivesse manuscritos antigos de várias regiões, aí era outra coisa. Exemplo, temos dois manuscritos antigos, século 2 século 3, não, eu vou pegar aqui. Vamos colocar aqui alguns manuscritos gregos antigos em Bizâncio. Uns 4 a 5 ali. Aí eu tenho esses aqui de Alexandria. Aí eu tenho outros no Ocidente. Poxa, seria top. Seria excelente. Mas nós temos apenas manuscritos de uma região específica. Aí é complicado, porque esses manuscritos eles podem refletir cópia do outro. Então o que o outro traz, o outro também não traz. O que um traz, o outro traz. Como naquele caso lá, né, que eu mostrei. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, né? De Lucas, esse aqui, ó. Dois manuscritos trouxeram o mesmo acréscimo aqui e ninguém aceita. Percebe isso? Eles são da mesma região, eles podem ter vindo da mesma fonte adulterada. Então eles trazem o mesmo texto acrescentado. Então esse é o grande problema. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.